Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Mais uma segunda-feira. Deixa eu limpar direitinho a câmera aqui. Pra vocês conseguirem me ver bem. Hoje a gente vai começar... então, como eu tinha pedido, tá? Para separar a faixa elástica, se vocês tiverem. Se não tiverem, a gente pode pegar uma toalha e dar uma enroladinha, como se fosse uma faixa elástica. E um cabo de vassoura. A gente vai começar com deitado no chão, para quem entrou agora. Então, separa o cabo de vassoura e a faixa elástica. Para quem não tiver faixa elástica, usa uma toalha. Então, vamos começar lá deitado, tá? A gente vai começar trabalhando mobilidade um pouquinho. Vamos fazer os aquecimentinhos básicos que a gente sempre faz, só para dar uma aquecida no corpo. Então, pode deitar, abraçar os dois joelhos. Deixa eu só tirar essa cadeira daqui. Vamos lá, abraçando os dois joelhos. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho da mobilidade do quadril. Então, vai fazer um movimento circular aqui. Puxa o ar, soltou. Puxa o ar, soltou. Vamos fazer 10 repetições para fora e 10 repetições para dentro. Aí vai trocar o sentido para dentro. Solta uma das pernas. A gente vai manter uma das pernas no ar, tá? Não é para deixar relaxado. Então, soltou, pontinha de pé, já para aquecer um pouquinho o abdômen. Então, não deixem o pé encostar no chão. Agora, pode relaxar um pouquinho a perna, que é para sentir bem o alongamento mesmo. Vai trocar a perna, primeiro segurando no ar. E aí pode relaxar. Aí voltou, vai fazer a rotação. Antes da gente fazer a rotação, vai fazer a rotação sem encostar no chão, tá? Então, já para aquecer um pouquinho do abdômen. Solta o ar, mantenha a cadeirinha, mantenha o abdômen contraído. Vamos fazer 5 vezes para cada lado. E aí vai soltar. Soltou, olhou lá pro lado oposto. Trocou o lado. Olhou pro outro lado. Aí volta. A gente vai ainda trabalhar um pouquinho da mobilidade do quadril. Então, vai fazer o seguinte. Rodou o joelho pra fora, pensando que esse lado do quadril não pode sair, tá? Rodou o joelho pra fora, esticou, rodou pra dentro o joelho e puxou de volta. Tudo isso arrastando pelo chão e estabilizando o outro lado da pelve, tá? Solta o ar e puxa o ar.
rodou pra fora, estica, rodou pra dentro, voltou. Só 6 vezes. Pode deixar a mão, ó, aqui, porque daí vocês têm a consciência se tá rodando ou não o quadril, tá? Aí 6 repetições, agora a gente vai fazer o outro lado. Rodou o joelho pra fora, esticou, rodou o joelho pra dentro. Na verdade, a rotação tá acontecendo lá no fêmur, é a mobilização do quadril que a gente tá fazendo. Enquanto isso, a gente tá ativando o abdômen, tá? Não adianta fazer isso aqui, ó. Se o quadril sair, a gente não tem a estabilização do abdômen que eu quero. Então, só 6 repetições com o calcanhar passando pelo chão, tá? Aí, terminou? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da mobilidade do ombro. Colocou a mão no ombro, vamos 6 repetições rodando pra fora. E aí aqui é importante, ó, abre bem para sentir o alongamento do peitoral e o resto da coluna tem que estar, tem que ativar o abdômen, tá? Então 6 rotações para fora, 6 rotações para dentro. Aí, finalizou? Vamos pegar a faixinha que eu pedi pra vocês. Vai colocar lá no pé. E aí vai fazer o seguinte. Pra quem conseguir, vai manter e esticar a outra perna. Pra quem não conseguir, é só manter essa perna dobrada, tá? E aqui a gente, além do alongamento posterior, então tem que sentir alongar posterior, então pode dar uma puxada mesmo, onde começa a sentir, a gente vai trabalhar a força do braço, ó. Força lá nas costas, encaixa as escápulas e volta. Solta o ar e puxa o ar. Vamos fazer 10 repetições. Então aqui tem que sentir, trabalhar o braço e a perna tem que estar paradinha, tá? Finalizou, agora vai ser só a pontinha do pé que vai trabalhar, ó. 10 vezes. Esse exercício ele é importante tanto para trabalhar o fortalecimento da panturrilha, quanto para ativar um pouquinho o retorno venoso, a circulação, tá? Vai trocar. Aí a mesma coisa. Puxa, solta o ar, encaixa as escápulas, inspira, volta. Então lembra que tem que partir da onde está sentindo o alongamento da cadeia posterior. Terminou as 10 repetições, mantém o braço. Agora 10 repetições da pontinha. Aí, pode dar uma descansadinha na mão, que às vezes incomoda um pouquinho. Agora a gente vai fazer com as duas pernas. Para quem sentir algum desconforto da lombar, é só encostar a perna na parede, tá? Mas para quem conseguir, mantenha assim. E aí, abre bem a faixinha lá no pé, mantém o alongamento. Aqui é muito importante contrair bastante o abdômen. Vai, puxa uma, mantém, puxa outra, mantém, voltou as duas. Então, eu comecei com o movimento do braço esquerdo, agora eu alterno com o direito. Mantém o braço direito, puxou o esquerdo, voltou. Agora o esquerdo.
Puxa o braço esquerdo, mantém, puxa o braço direito, voltou. Direito, esquerdo, os dois. Esquerdo, direito, os dois. Direito, esquerdo, os dois. Agora vamos 10 direto, os dois juntos. 1, 2. Lembra de puxar a pontinha do pé e contrair o abdômen, senão vai sentir desconforto na lombar. A coluna tem que estar bem encostadinha no chão nesse, tá? Aí, relaxou. Dá uma descansadinha. Agora a gente ainda com a faixinha elástica vai manter aqui e vai só abrir. Abre e volta. Aqui é importante prestar atenção, eu tô um pouco longe, mas é importante prestar atenção no punho, tá? O punho ele não pode desviar para nenhum dos lados, então tem que estar neutro, nessa posição aqui, acompanhando o movimento do braço. Então mantém e puxa. Sentiu que se a faixa de vocês for muito dura, é só segurar um pouquinho mais longe, não tem problema, faz um movimento curtinho, não precisa ser um movimento longo, tá? E se quiser trabalhar abdômen junto, é só manter a cadeirinha. Mantém a cadeirinha, abre e volta. A minha faixinha é bem ideal para fazer isso, porque ela tem uma resistência baixa. Outra opção para quem tem faixa dura é manter um braço e faz só o outro. Aí, terminou? Pode deixar a faixinha um pouquinho de lado. Lembra que eu pedi o rodo? O rodo não, o cabo de vassoura? No meu caso é um rodo, tá? Eu nem sei se eu vou ter espaço suficiente aqui, mas eu vou fazer um movimento pra vocês, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho da mobilidade e abdômen ao mesmo tempo. Então, aqui, quando eu levar o cabo de vassoura pra trás, a coluna ela não pode desgrudar, tá? Então tem que manter o abdômen contraído. Na volta, vai esticar uma perna na pontinha de pé. E a gente vai alternar o lado. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar a mobilidade do ombro e vai sentir o alongamento aqui da coluna na hora que estiver lá atrás, na volta a gente vai trabalhar o abdômen. Se quiser dificultar, é só subir o tronco junto. Quiser dificultar mais, é só fazer as duas pernas junto. E a gente pode também separar. Então, fez um exercício aqui. Vamos fazer 5 de cada lado. Aqui é importante lembrar da respiração. Não é para fazer o movimento correndo, tá? Soltou o ar. Inspirou. Soltou o ar. Inspirou. E aí a gente junta. E vamos fazer 10. Para quem sentir desconforto no pescoço, é só manter do jeito que eu tô fazendo agora. Mantém a cabeça apoiada no chão. Aí, ainda com o cabo de vassoura, a gente vai fazer mobilidade do ombro, que é um movimento de círculo. É um movimento bem gostoso para soltar bem o ombro, até a cervical, para quem tem a cervical um pouco tensa, essa região de escápula, ela fica bem tensa, esse movimento é legal para trabalhar essa mobilidade. Então, vamos fazer 6 em um sentido e 6 no sentido oposto.
Aí, terminou, a gente vai sentar. Aqui eu vou dar duas opções, tá? Pode fazer ou com essa posição de perna cruzada. E aí vai aqui que eu acho que eu não vou ter espaço. Vai subir e fazer o alongamento da lateral da coluna sem fazer isso aqui. Então mantém aqui a abertura. Voltou. Para descansar o braço pode abaixar. Subiu, inclinou, voltou. Então essa é uma opção da perna e a outra opção é aqui. E quem quiser alongar mais ainda, é só levantar, mantém os joelhos na linha do quadril, subiu e faz a lateral. Essa é a opção que eu gosto mais, então eu vou fazer desse jeito, tá? Mas pode fazer nas duas outras opções que eu dei. Aqui vamos fazer 6 para cada lado. Eu vou parar só para dar uma olhadinha nos comentários e vocês continuem, tá? Vamos lá, vamos continuar? Aí, finalizou? Pode sentar lá no calcanhar. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho da mobilidade do ombro assim, ó. Esse braço vai ficar por trás da cabeça, pela frente da cabeça. Por trás da cabeça, pela frente da cabeça. O que é importante? Ombro relaxado e a escápula encaixada lá atrás, tá? Pra gente trabalhar os músculos escapulares. Vamos 6 para cada braço. Aí aqui tem que tomar cuidado porque não pode roubar com a cabeça. O movimento ele tem que acontecer lá com o ombro e não com a cabeça, tá? Vamos fazer com o outro braço. Ele parece fácil, mas ele exige bastante dessa musculatura, tá? Aí a última repetição. Aí, pode soltar um pouquinho o rodo, ou o cabo de vassoura, desculpa. Alonga um pouquinho para relaxar. Agora a gente vai fazer 4 apoios. Então, mantenha lá os 4 apoios. Lembrando que o joelho tem que ficar na linha do quadril e o braço na linha do ombro. E a gente vai trabalhar só esse movimento pequenininho das escápulas, que é isso aqui, ó. É bem pequenininho o movimento, tá? Então, a resistência é com o próprio peso do corpo de vocês. E aí é importante manter a contração do abdômen e não levar o ombro na direção das orelhas. Ombro longe das orelhas. Aí, fez 6 repetições. Solta um pouquinho, solta o punho. A gente vai voltar nessa posição. E aqui agora a gente já vai trabalhar abdômen. Então deixa lá as pontinhas dos pés. Tira o joelho e volta. Então é só desgrudar o joelho. Esse pequeno movimento já vai trabalhar muito o abdômen, bastante o braço, tá? Vamos 10 vezes.
E na última repetição a gente vai tentar manter pelo menos uns 15 segundinhos, tá? Tirou e fica. Continua a respiração. Aí, relaxa, dá uma descansadinha, solta um pouquinho os ombros. Pode fazer esse movimento aqui para soltar um pouquinho os ombros, que a gente trabalha bastante nessa posição. Solta um pouquinho os punhos para tirar a sobrecarga. Esse próximo, ele também vai trabalhar abdômen e braço e a gente vai exigir agora um pouco mais do abdômen e do alongamento, tá? Então, mantenha a mesma posição, as pontinhas aqui apoiadas. O que a gente vai fazer? Só tirar o joelho e fazer a posição de V invertido. Isso aqui, ó. Afunda o calcanhar lá no chão. Para quem tem encurtamento, é só manter o joelho dobrado um pouquinho, tá? E voltou lá pro joelho no chão. Se quiser dificultar, é só não encostar o joelho no chão, vai direto. Alongou. Flexiona, não apoia. Então, da posição de 4 apoios, vai pro V invertido. Para quem quiser dar uma descansadinha, é só apoiar o joelho, não tem problema. Vai sentir cansar o braço mesmo, tá? Vocês façam quantas repetições você sentiu que tá sobrecarregando o ombro, não é para sentir essa região. Tá fazendo o movimento errado ou já fez mais repetições do que consegue. Esse daqui, como ele é um pouco mais difícil, a gente já fez alguns movimentos que ficam em cima do punho, umas 6 ou 8 repetições já tá suficiente, tá, gente? Só prender o cabelo aqui pra não atrapalhar. Finalizou esse, a gente vai manter um pé na frente do outro. O ideal é que fique alinhado, joelho e calcanhar. E vai, se conseguir, tirou o joelho lá de trás. E vai só segurar, com o quadril afundado, tá? Então, vamos segurar um pouquinho. Relaxou o joelho, agora vai levantar o tronco. Aqui vai trabalhar bastante equilíbrio, tá? E mantém. Se o joelho de trás estiver incomodando, é só colocar uma almofadinha no joelho, tá? Mantém reto e segura. Só essa posição vocês já vão sentir que vai trabalhar. Não consegue ficar nessa posição, ou apoia em alguma coisa, ou o pé de trás, é só apoiar o peito do pé, que apoiando o peito do pé ele já dá uma estabilidade melhor, tá? E aí voltou. Vamos voltar lá pra frente e agora a gente vai trabalhar um pouquinho do alongamento. Esse exercício ele é bem difícil para quem tem encurtamento, tá? Mas a gente vai tentar. Então vai tirar e tentar esticar o joelho da frente e apoiar o calcanhar lá atrás. E voltou. Solta o ar. Calcanhar aqui. Se não conseguir, pode deixar o calcanhar. O importante é tentar esticar esse joelho e jogar o peso lá para a perna de trás. Vai sentir que além do alongamento, vai ter muita força na perna trabalhando, tá? 6 repetições para cada lado. E agora vamos fazer um pouquinho do outro. Dá uma descansadinha, respira, que ele cansa. E vamos voltar. Agora a outra. Então, como a gente fez na outra perna, aqui vai ficar 90 graus. A gente vai começar tirando o joelho lá da perna de trás. Segura uns 15 segundinhos para aquecer.
joelho, se conseguir, levantou. Se der sem usar a mão, melhor ainda. Mantém. Lembra que se quiser facilitar um pouquinho, ou apoia de leve em alguma coisa, ou apoia o peito do pé da perna de trás. E segura. Contrai abdômen, dicas. Contrair abdômen, manter o ponto fixo para ajudar no equilíbrio, mas tem que lembrar do autocrescimento, não adianta ficar todo torto aqui, tá? Eu prefiro que apoie em alguma coisa e mantenha o autocrescimento e o abdômen do que ficar compensando na coluna o tempo todo. Agora a gente vai fazer aquele mais difícil. Esticou a perna da frente, puxa a pontinha do pé pra você e tenta apoiar, jogar o peso lá pra trás. E voltou. Vamos 6 repetições. Aí. Relaxa um pouquinho. Solta um pouquinho os ombros, soltou o punho. A gente vai usar agora um pouco do apoio da parede, tá? Quem tiver uma bola, esse exercício que eu vou passar, pode usar a bolinha. Se não tiver, não tem, ou pode ser uma almofada pequenininha, que a gente vai colocar mais ou menos nessa região aqui da torácica, tá? Um pouquinho mais pra baixo do que eu tô mostrando, na verdade. Pra quem não tiver, não tem problema, é só fazer sem. Mas o intuito da bolinha é que a gente vai conseguir trabalhar uma mobilidade um pouquinho melhor e um alongamento um pouquinho melhor. Então, para quem não conseguir, mantenha essa posição de índio. Para quem conseguir, mantenha o joelho esticado. E aí vai fazer o seguinte, ó. Rotação externa de ombro. Então, ó, cotovelo na linha do ombro. Rotação externa, rotação interna. E aqui a gente tá trabalhando a musculatura profunda da coluna e o core, o abdômen, tá? Além do fortalecimento do braço, só de manter essa posição. Não pode compensar no ombro, tá, gente? Então, se tiver muito difícil, faz menos repetições ou descansa um pouquinho. Sentiu que tá muito cansado? É só fazer uma rotação um pouquinho, ó. Eu abaixei meu cotovelo e aí eu consigo continuar. A bolinha lá atrás, ela serve para dar um input sensorial de autocrescimento. Aí, relaxou. A gente vai voltar, deitar de barriga pra cima de novo. Pode deixar a bolinha um pouquinho de lado. E aqui vamos voltar a trabalhar um pouquinho do abdômen. Então, vai fazer o seguinte, ó. Vai subir o tronco cruzando para um lado e a perna chutar as duas pernas pro outro lado. E voltou. Se tiver muito difícil essa opção, é só puxar a perna dobrada, ó. Mas aí tem que ter, as pernas vêm um pouquinho mais pro lado e o tronco vai pro outro lado. Então essa é a opção mais fácil. E essa é a opção mais difícil. Vamos fazer 10 para cada lado. Trocou o lado, mesma coisa. Quer fazer a opção mais fácil? É só puxar a perna flexionada. Quer fazer a opção mais difícil? É só esticar. 10 vezes. Finalizou, a gente vai trabalhar um pouquinho para compensar, tá? Então, é a ponte.
Vamos fazer 10 repetições da ponte. Fez as 10 repetições, agora vai subir o tronco e como se eu fosse alcançar meu pé, ó. Aqui o erro mais comum é fazer uma rotação junto. Eu não quero a rotação, tá? Eu só quero a inclinação do tronco. Então fez 1, 2, voltou e descansou. Quer complicar? É só fazer direto, desde que não sinta trabalhar. Trabalhar vai sentir o pescoço, não pode sentir dor, na verdade. Então essa é uma opção e para quem sentir o pescoço, é só fazer isso aqui, ó. Lembrando de não compensar na rotação, é só a inclinação de tronco, tá? Aí, relaxou, descansa, pode abraçar um pouquinho os dois joelhos, dá uma balançadinha de um lado pro outro. Vamos ficar um pouquinho em pé agora. A gente vai pegar a faixinha de novo e aí vai enrolar ela aqui, ó, e vai dar um nó, tá? Em casa, pra quem não tem a faixa elástica, uma coisa que dá pra substituir, a toalha dá pra substituir na questão do alongamento, né? Pra quem não tiver aquelas calças que a gente tem de calça mesmo, sabe? Se tiver uma calça velha, que o elástico estiver ruim, isso serve também pra dar resistência. E aqui vai fazer o seguinte, ó. Abre um pouquinho, é passinho de pinguim. Abre um pouquinho, fecha um pouquinho controlando. Vai fazer 3 para um lado e 3 para o outro. 2, 3. Então, tem que fazer esse movimento aqui mesmo, porque é pra sentir bem aqui a lateral, tá? 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Então, vamos fazer 5 repetições. E aqui é importante não dobrar joelho. Começa a queimar, gente. A última. Aí. Ainda com a faixinha, agora vai fazer pra frente, ó. Pra frente, pra trás e pro meio. Pra frente, pra trás e meio. 5 pra cada. Frente, trás, meio. Sempre deixando a faixinha tensionada, tá? Trocou a perna. Cinco vezes para cada lado. Se quiser dificultar, é só fazer um pouquinho mais de repetições.
A última. Aí, pode tirar a faixinha. Vamos só dar uma alongadinha agora. Pode ser em pé mesmo, a gente vai alongar um pouquinho da cervical. Relaxa bem o ombro. Vai respirando. Trocou o lado. Solta um pouquinho de um lado para o outro. Para baixo e para cima. Rodou para um lado e para o outro. Solta um pouquinho os ombros para trás. Solta ombros para frente. Agora dá uma alongadinha, solta a coluna, relaxa. Balança um pouquinho de um lado para o outro. Flexiona joelho, sobe devagarzinho. Estica lá em cima. Solta um pouquinho. E é isso. Gente, obrigada por quem acompanhou. A live vai ficar disponível 24 horas no Instagram. E amanhã eu já vou baixar pro canal do YouTube. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque o vídeo demora mesmo pra carregar, porque ele é longo.